A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Conexão com Deus e, como sempre, nós ficamos muito felizes em saber que você está aí junto conosco para mais um programa com muita edificação com base na Palavra de Deus e, claro, com a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Bel. Tudo bem? Tudo bom. Privilégio mais uma vez estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre fé e obras, não é isso, reverendo? Exatamente. Um tema empolgante, às vezes mal entendido por alguns, mas esperamos que o programa de hoje possa esclarecer esse assunto. Exatamente. Se você ficou curioso, se você ficou curiosa, nossa conversa começa daqui a pouquinho, após o intervalo. Então, em instantes, nós estamos de volta, não sai daí. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O ensino da Palavra de Deus é um forte alicerce que proporciona o amadurecimento da igreja. Por esse motivo, a Escola Bíblica Dominical é parte essencial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aqui, esse importante instrumento para a educação cristã possui classes específicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais. Essa é uma atividade que envolve pessoas de todas as idades e, além de consolidar o conhecimento da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical também é uma excelente oportunidade para socializar e fazer novas amizades. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Escola Bíblica Dominical tem início às 9h30 da manhã. Anote o endereço e nos faça uma visita. Avenida Nações Unidas, número 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Bom, como já anunciamos, o tema do programa de hoje é fé e obras. E eu já começo fazendo uma pergunta para o reverendo Hernandes. Reverendo, disse que existe aí uma contradição entre o que Paulo fala e entre o que Tiago fala a respeito de fé e obras. Existe realmente essa contradição? Não, Isabel, esse assunto é um assunto muito explorado pelos estudiosos da Bíblia, porque numa leitura rasa, rápida, superficial, pode parecer uma contradição. Eu vou ler os textos. Em Romanos, capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tá. Quando Tiago vai escrever a sua carta, ele, no capítulo 2 da sua carta, ele escreve o seguinte, Tiago, capítulo 2. Ele vai tratar o seguinte, que a fé, ela precisa ser demonstrada pelas obras. Ele diz no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele conclui, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tá. Há uma leitura, diante de uma leitura rasa, parece que está em choque, em contradição as duas posições. Mas, na verdade, não tem contradição nenhuma. É que
o apóstolo Paulo, quando ele trata do assunto, ele olha para a fé como causa da salvação. Ele está escrevendo do ponto de vista da causa da salvação. É pela fé somente. Não é pelas obras, não é pela fé mais as obras, é pela fé somente. Quando Tiago escreve, ele escreve focando, enfatizando a consequência da salvação. As obras, portanto, evidenciam a verdadeira fé. A salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. A evidência de que esta fé é genuína é se ela produz obras. Então, é nesse sentido que Tiago está escrevendo. Tiago é uma carta prática, é o Provérbios do Novo Testamento. Então, Tiago está mais interessado não na teologia, mas na prática da teologia, no resultado da teologia. Então, ele está dizendo o seguinte: se você creu mesmo, se essa fé sua é verdadeira mesmo, ela tem que produzir obras. Porque uma fé morta, que não produz obras, ela não produz nada, porque ela não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Então, Paulo e Tiago não estão batendo cabeça. Tá. Eles não estão em choque, em contradição. Eles estão abordando o mesmo assunto de perspectivas diferentes. Paulo olhando a causa da salvação, que é a fé somente. Tiago olhando a consequência da salvação, que são as obras como evidência da fé genuína e verdadeira. E existe até uma questão aqui que eu até anotei aqui para perguntar para o senhor a respeito de Lutero, do posicionamento de Lutero com relação à carta de Tiago, né? Que ele chama a carta de Tiago de carta de palha. É porque quando Lutero debruçou sobre o assunto, fazendo uma leitura de Tiago, ele imaginou que Tiago estivesse entrando em choque com Paulo. Tá. A teologia paulina, a teologia de Paulo, ela é muito consistente, é muito robusta, é muito profunda. Paulo foi o grande teólogo do cristianismo. Paulo foi quem interpretou de uma maneira muito profunda, inspirado pelo Espírito Santo, a grande verdade da doutrina da justificação pela fé, né, da salvação em Cristo Jesus, da nossa união com Ele, da salvação pela graça, mediante a fé. Só que na leitura que a Lutero fez, foi nesse sentido superficial. Tá. Porque em momento algum Tiago está entrando em choque com Paulo, até porque, Bel, um dos princípios que nós cremos firmemente e defendemos é que a Bíblia é a palavra de Deus. É que a Bíblia não contradiz a Bíblia. É que a Bíblia explica a Bíblia. Sim. É que a Bíblia não entra em choque, porque a Bíblia tem unicamente que produz, que é a fonte, que é a origem, que é o Espírito Santo. Sim. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Então, os homens que escreveram foram homens diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de personalidades diferentes, mas a mente que produziu o que está escrito aqui é a mente de Deus. Então, não há contradição. E, reverendo, onde que entra as obras com relação à nossa salvação? Ah, mas essa pergunta é muito importante, Isabel. Durante muito tempo, se tem questionado isso, porque veja bem que existem diversas correntes. Primeiro, aqueles que acham que a salvação é pelas obras. Então, o homem acha que ele constrói a sua própria salvação. Então, ele trabalha para isso, ele pratica boas obras para isso, para alcançar o favor de Deus. É a salvação pelas obras. Esse caminho está errado. Porque o caminho de Deus não é o caminho das obras para a nossa salvação. Porque eu teria que ser perfeito. Padrão para entrar no céu é a perfeição, e nenhum de nós é perfeito. As boas obras que eu faço, por melhores que elas sejam, estão contaminadas pelo meu pecado, meu egoísmo, minha vaidade. Tem muitas pessoas que fazem boas obras para se aparecerem, ou para receberem algum aplauso. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito, não é um troféu que eu vou levantar lá no céu e dizer eu mereci, eu conquistei. Segundo, a salvação não é a somatória da fé mais as obras. Não. Não é assim, eu faço uma parte, Deus faz outra. Não. A salvação, ela é uma obra de Deus de ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Deus planejou a salvação, Deus executou a salvação, Deus consumará a salvação. Tudo é obra de Deus, tudo provém de Deus. Agora,
nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. As obras não vêm como causa, as obras vêm como resultado, como consequência. Qual é a evidência que eu sou uma pessoa salva pela graça mediante a fé? É se eu pratico obras. Então, Paulo resume isso em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, assim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras têm um valor importantíssimo, não como causa, mas como evidência da nossa salvação. E nesse contexto das nossas obras, né, como evidência da nossa salvação, onde que entra a igreja, né, nessa questão? Eu acho que a igreja é uma agência do reino de Deus para levar ao mundo o braço estendido da misericórdia de Deus. Porque veja você, aqueles que foram alcançados pela graça, eles se tornam instrumentos de Deus no mundo para levar a palavra de Deus, para levarem a bondade de Deus, para demonstrarem o coração amoroso de Deus. Então, Isabel, aqueles que foram alcançados pela graça, eles expressam esta salvação por meio da generosidade. Porque nesse momento eu compreendo que o que eu tenho não é meu, eu não trouxe nada para este mundo, não vou levar nada deste mundo, o que eu tenho nas mãos para administrar é de Deus, e Deus é generoso. E a única maneira de eu honrar o dono daquilo que está nas minhas mãos como mordomo fiel é sendo generoso com o que é do dono. Então, a igreja entra nesse papel aí de ser o braço estendido da misericórdia de Deus aos necessitados. Por isso que a igreja primitiva, ela tanto evangelizava como fazia ação social. Ela tanto levava o evangelho como levava o socorro para os necessitados. Reverendo, estamos chegando no fim de mais uma Conexão com Deus. Passa tão rápido, Passa né? rápido, né? Ai, é tão legal, tão gostoso. Muito obrigada mais uma vez. É um privilégio estar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E olha, eu estou esperando você lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos acolher você e a sua família. Nós queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. E certamente vai ser uma grande bênção para a sua vida termos você lá, para caminharmos juntos, andarmos juntos à luz da palavra de Deus. Isso aí. Tenha certeza de que você vai ser muito bem acolhido, né? É verdade. Vai ser um local onde você vai fazer novas amizades, onde você vai ser edificado na palavra de Deus. É verdade. É verdade. Quero me dirigir então a vocês que estão aí acompanhando o programa Conexão com Deus. Quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aí desse lado. E lembre-se que semana que vem, no mesmo horário, nessa mesma emissora, nós estaremos de volta, né, conversando mais um pouquinho com você, passando mais momentos agradáveis ao seu lado. Exato. E olha, só para lembrar, né, Isabel? Lá em Pinheiros nós estamos esperando você todo domingo, tem culto 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 7 horas da noite. E você e sua família são os nossos convidados. Esperamos você. Um convite irrecusável. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.